Como você, psicólogo, pode acabar com as faltas, remarcações dos pacientes aí no seu consultório? Bora falar sobre isso? Olá, eu sou Rosane Santos, assim como você, eu sou psicóloga. E bom, né? Faltas e remarcações. Quem é psicólogo clínico que nunca precisou lidar com esse problema, que atire a primeira pedra? Ninguém, né? Obviamente, a gente em algum momento vai precisar lidar com isso. E olha, lidar é melhor do que acabar, porque acabar não vai acabar, não. Eu já tenho essa notícia aqui pra te dar. Mas, alguns princípios aqui pra você resolver isso de uma maneira cada vez melhor e naturalmente, tá? Naturalmente, ir diminuindo isso aí ao longo da sua rotina, do seu trabalho. É possível sim, então fica comigo aqui até o final, que eu entendo que claramente alguns princípios aqui vão nortear bastante seu trabalho e vão ajudar você a ter uma conduta cada vez melhor dentro do consultório e logicamente isso vai fazer com que você tenha um resultado melhor, uma carreira mais próspera, tudo isso aí que a gente quer. Bom, bora conversar então sobre essa questão aqui, mas eu tava pensando aqui, quais eram as minhas principais dificuldades ou quais são as minhas principais dificuldades em lidar com falta e remarcação. E querendo ou não, eu lembro lá na faculdade ainda, isso lá nos primórdios, tá? Sou formada lá nos primórdios. Eu me lembro bastante, assim, daquela ideia quando eu ouvi os primeiros professores falando sobre essa questão de cobrar a falta que a pessoa não avisou, né? A falta que foi feita ali no momento que ela não tinha, que tinha que ter ido e tal. Você tá ali, pronto, né? Preparou todo o seu processo, dedicou aquele horário ali pra pessoa e eis que você chega, a pessoa não chega, ou que você tá lá e a coisa não acontece. E quando eu ouvi a primeira vez, né, os professores falando que o ideal era que a gente cobrasse por isso, eu achava super justo, concordava 100%. E durante grande parte do tempo que eu atendia por plano de saúde, eu tinha muita facilidade com isso. A pessoa não foi, assina a guia e tá tudo bem, seguiu a vida ali. Porém, quando eu comecei a atender, né, os pacientes particulares, eu comecei a ter muita dificuldade com isso. Sinceramente, assim. Me batia muito crenças, né, do tipo... Nossa, tá, mas... a pessoa aconteceu alguma coisa, nossa, mas ela não foi. Ah, mas é isso. Sempre tem um mais no meio das faltas, você sabe muito bem disso, né? E pra quem tá do outro lado do mais, sempre o mais dele é o justo, né? Aquele que deveria, enfim. Mas uma coisa que começou a trazer, assim, uma reflexão muito importante pra mim, eu desejo que sugere pra você aqui, a partir desse vídeo também, era como eu, Rosane, tá? Eu, Rosane aqui, lidava com a questão dos limites. E como eu tinha facilidade ou dificuldade de impor limites. E querendo ou não, colega, eu preciso te dizer que a gente precisa dar um passo para trás. Você vai ter cada vez mais facilidade em impor limites, né? Em relação a faltas, as remarcações, as faltas em cima da hora, as justificativas, enfim. Quando você conseguir desenvolver, né, uma autoestima profissional cada vez mais estável, né? Mais segura. Por quê? Porque isso é lidar literalmente, né, com essa ideia de regra, de limite mesmo, de olha, aqui, até aqui você pode ir, daqui para frente você não pode. Até aqui é assim que funciona, daqui não é assim mais. E eu lembro claramente, né, que nesses primeiros momentos eu tinha uma dificuldade imensa a fazer contrato terapêutico, principalmente logo de cara na primeira sessão, que normalmente é o indicado, né? Por quê? Porque eu ficava com medo de... nossa, e se eu colocar essas regras? E se falar isso? E se a pessoa não gostar? E se ela não vier? Meu Deus, né? Aquela ideia de, nossa, se já tá difícil com pouco, imagina se não tiver nem um pouco, né? E eu tinha muito isso. E eu tinha uma péssima, sabe aquela coisa assim, é melhor pingar do que faltar? Credo. Hoje eu entendo que é credo, tá? Mas lá atrás eu pensava assim, não, mas é melhor pouco do que nada, melhor pingar do que faltar, clássico aí dos ditados populares. Só que não, né? Por quê? Porque se você não começar a entender um pouco mais de que, querendo ou não, a falta, ela é um desperdício do seu tempo, e isso ao longo, né, ali de um processo vai gerando um prejuízo muito grande para você, com certeza, isso vai gerar um processo financeiro de desgaste tão grande, que daqui a pouco você tá aí, né, trabalhando mais infeliz, ou chegando no final do mês e não vendo o resultado daquilo que você fez, porque querendo ou não, a hora vaga, né, ela realmente, ela tem um poder destrutivo ali do seu trabalho, porque você precisa entender que você é horista, né, então você trabalha e recebe por aquela hora ali. Logo, se você não trabalhou, você não recebe. Ou mais, se você deixou aquela hora reservada e essa pessoa não foi, é desperdício pra você, é prejuízo pra você. E eu demorei a entender isso, tá? Não entender do ponto de vista racional, mas aceitar e impor, né? Ou propor limites a partir disso. Bom, como é que a gente resolve, então, de uma forma mais clara, essa questão da definição
que a gente tem, né, em relação a essa questão da falta. Primeiro, é você se sentindo mais seguro com o valor que você é capaz de gerar, com o trabalho que você é capaz de fazer. Naturalmente, eu entendo, tá, que pacientes cada vez mais fidelizados, com mais resultados, com trabalho de excelência, eles tendem a faltar menos, porque eles estão vendo que aquilo ali melhora muito a vida deles, né? E a tendência que eu desejo, claro, né, pra você aqui, é que você tenha pacientes que sonham com a sessão, sabe, assim, que queiram ir, que queiram participar, que queiram fazer. Normalmente, isso tem muita relação com a questão do resultado, mas você conversa para um outro vídeo também. Mas lembra, quanto melhor for, né, quanto maior for a sua capacidade de fidelizar, mais você tende a diminuir essa questão das faltas também. Óbvio que imprevisto pode acontecer com todo mundo. Eu já tive paciente que bateu o carro no caminho do consultório. Acontece, é uma perda, uma situação. Lógico que isso também tem, aí depende da sua regra, do seu limite. Qual que é um tempo de aviso? Não sei, você que tem que decidir. O que é melhor pra você? O que é interessante pra você? Tem paciente que tem um imprevisto um dia na vida, tem paciente que tem imprevisto da semana. Como que você lida com isso? Lembra que é como você lida com o limite? E é como você consegue colocar esse limite pro outro também? Então é importante que você tome decisões baseando sempre na ideia. Tem que ser bom pra mim, tem que ser bom pro paciente, tem que ser bom pra todo mundo. Não adianta você tomar decisões também ferro e fogo, que são boas só pra você, e aí vai ter problema com a outra pessoa lá. E também não adianta ser, né, aquele psicólogo que entende tudo, que compreende tudo, que deixa tudo. E no fim das contas, isso vai gerar um prejuízo. Daqui a pouco tá aí você desistindo do consultório, achando que psicologia clínica não dá em nada e tá tudo bem, né? E não é pra ser assim. Então lembra, um bom contrato terapêutico te ajuda nisso. Falar, assim, as regras e os limites de como essa relação de trabalho entre você e o paciente vai acontecer é importante. Gerar resultados cada vez melhores para os pacientes também é importante. E olha, eu sei que vai ser até uma polêmica nesse vídeo aqui, mas eu sempre entendo que uma boa mensagem de confirmação de sessão ajuda você a lidar melhor com essa questão das faltas também. E é o que eu oriento fazer. Não é aquela mensagenzinha de E oi, fulano, você pode vir hoje? não, é só assim, te espero tal dia, ou tal hora. Por quê? As pessoas têm compromissos, e claro que a gente quer que elas entendam que a psicoterapia é a coisa mais importante daquele dia. Mas a vida tá aqui, ó, cada vez mais, cheia de coisas, as pessoas esquecem. E não é por maldade, não, é porque tá aqui, ó, acontecendo milhares de situações ao mesmo tempo. Então, às vezes, uma mensagenzinha ali de confirmação também te ajuda, ou ajuda a lembrar essa pessoa e fidelizar cada vez mais, porque ela tá vendo que você tem ali, ó, um cuidado com ela, ou também pra você se programar, né? E aquilo, o paciente faltou e tá, eu vou sentar e chorar por causa disso? Não, colega, vai ler um livro, vai estudar pro próximo. Transforma isso aí num tempo útil pra você, que isso também vai ser bem importante, tá? Porque é aquilo, quanto mais a gente dá, né, uma visão negativa pra situação, porque eu já tive muito esse pensamento assim de, Nossa, esse negócio dá certo, porque o paciente não vem agora. não, calma. Vai lá, olha, organiza e lembra, é sempre sobre o que você pode fazer melhor ainda na organização do seu trabalho, da sua agenda, mas principalmente, tá? Na sua autoestima profissional e como você se vê como uma psicóloga, como psicóloga protagonista da sua carreira, inclusive na hora de impor regras e limites também para as pessoas que você atende. É isso, espero que faça sentido pra você. Deixa aqui pra mim, ó, o que você entende sobre isso. Você tem facilidade de fazer contrato terapêutico? Tem facilidade em impor regras, em impor limites, em cobrar a sessão que a pessoa marcou e não foi? Como que é isso pra você? Eu vou amar aqui, ó, conhecer um pouquinho mais dos seus bastidores de um consultório aí também. Bom, clica no joinha, deixa o seu like, ativa as notificações aqui para que você possa acompanhar os vídeos aqui do nosso canal. Beijão no seu coração e tchau!